Tem um texto aqui que Jesus disse, o qual eu fico pensando muito em mim. E por que eu penso muito em mim? Por causa da minha natureza que eu tenho, né? E essa natureza, ela está adormecida dentro de mim. A minha natureza é o seguinte, eu sou um homem que eu explodia com facilidade, né? Como diz o ditado, não aguentava desaforos. Eu era um homem com os nervos à flor da pele, vamos dizer assim, né? Graças a Deus, a palavra de Deus entrou na minha vida e eu sufoquei isso aqui, mortifiquei essa natureza, né? Mas eu tenho que vigiar ela. Eu tenho que vigiar ela porque às vezes ela de repente ela dá aquele salto, ela pula dentro da gente e aí pode nos derrubar, pode nos causar um prejuízo muito grande. E esse texto que eu quero compartilhar com vocês, e eu tenho visto muitos pregadores exatamente não conseguir entrar dentro desse texto e ser contrário a esse texto. Está aqui no capítulo 5, versículo 39, e recentemente eu tenho visto pastores que conhecem a palavra de Deus profundamente, prega, ensina, mas nós vemos que eles disfarçadamente, sutilmente, eles não conseguem obedecer esse texto, né? Está aqui no versículo 39 do capítulo 5 de Mateus, o qual o próprio Jesus disse assim: Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E, se alguém quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser lhe pedir algo emprestado. Meus amigos, meus irmãos, esse aqui é um texto muito importante para nós, que faz parte da natureza do homem que Jesus Cristo libertou. No livro de Provérbios fala que vale mais um homem que domina o seu próprio espírito do que aquele homem que fez uma guerra, dominou uma cidade inteira. Quer dizer, ele domina uma cidade inteira, mas aquele homem que consegue dominar a si próprio, ele é muito mais valoroso do que aquele guerreiro, que vai guerrear e domina uma cidade inteira, mas ele mesmo não consegue dominar-se a si próprio. Nós temos um exemplo público no nosso país, que foi o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. É um homem que não consegue dominar o seu próprio espírito. É um homem que qualquer coisa o desestabiliza, né? Infelizmente, esse homem era o menos ruim que a gente teve para votar, né? Nós, no momento, não temos outro melhor, mas é um homem que não tem estabilidade nenhuma, não consegue dominar o seu espírito. E aqui nas redes sociais, os pastores que nós conhecemos, né, que eles se apresentam aqui, muitos pastores, de várias formas, a maioria deles, uma imensa maioria também entra nesse texto, não consegue dominar-se a si próprio. Muitos deles não conseguem resistir ao homem mau. Igual aconteceu domingo, né? Eu assisti na pregação, aí o pastor falou, esses perversos, esses homens maus. E aí ele liga para esses homens maus, tenta tomar um café, aí continua aquela briga, resistindo ao homem mau, falando, dando explicação. E a palavra de Deus fala que a vingança pertence a Deus, não pertence, mas a nossa causa não é nossa. Isso que devemos entender. Eu já, às duras penas, eu entendi isso e agora eu descanso. Qualquer questão, é como dizem as pessoas, qualquer questão, fale com o meu advogado. E assim é na vida espiritual. Qualquer questão, fale com o nosso advogado, que é Jesus Cristo. A própria palavra fala que ele é o nosso advogado, né? E eu tenho esses textos na minha mente, toda vez que eu estou em situação, eu estou em perigo aqui. Essa pessoa, esse homem mau, ele quer
que eu resista a ele, porque o que está por detrás dele sabe disso aí. O que está por detrás dele sabe desse texto aqui, né? E o que é o homem mau? O homem mau é todo aquele que não foi liberto por Jesus Cristo, que não foi salvo. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, nós dizemos, nossa, eu olho para fulano, eu olho para cicrano, a gente não fala, mas que pessoa boa, né? Pessoa maravilhosa, uma pessoa que nós olhamos assim, onde que tem o defeito dessa pessoa, né? Mas, quando nós chegamos com a palavra de Deus para essa pessoa, ela vira um monstro, odeia a palavra. Mas quando a gente volta de novo com a palavra, ela se torna aquele cordeirinho. E ontem eu estava lendo um texto, comentando com a minha esposa, eu falei assim, olha, é só Deus para ter misericórdia dessas pessoas. Eu li o texto dizendo que é Deus que abre a mente para a pessoa entender o que nós falamos. É Deus. Se Deus não convencer aquela pessoa, não adianta eu ficar insistindo. E ela me lembrou, falou assim, lembra de fulano que estava conosco lá? Ela mesmo confessou com a boca dela, dizendo assim, será que eu tenho o espírito do erro porque eu não consigo entender o que você está falando? Ela confessou isso. E depois dessa confissão, ela nunca mais pisou os pés lá conosco. Ela falava assim, eu não consigo entender. Eu via que sim, que ela estava com a mente assim, perturbada. Eu falei, oh meu Deus, o Senhor não abriu a mente dessa pessoa. E Deus teve o motivo dele para não abrir a mente daquela pessoa. E assim, é aqui nesse texto. Nós só vamos conseguir existir o homem mau se nós produzirmos o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Nós já sabemos. Paz, longanimidade, paciência, perseverança. Domínio próprio, um dos frutos do Espírito. Domínio próprio que muitos não têm. Eu ando com esses textos aqui diante dos meus olhos. Por causa da minha natureza. Eu era um homem, qualquer coisa já me irritava. Sabe aquele texto que fala assim, a tolice está no homem irritadiço? A sua ira logo se demonstra a sua tolice. Falei, meu Deus, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho que ter o Espírito Santo de Deus para produzir frutos de domínio próprio. E nós vemos aí eles dando resposta contra fulano de tal que falou mal de mim, eu vou entrar na justiça e entra nos tribunais. Aqui é o que está dizendo aqui, eu acabei de ler, no versículo 40. Se alguém quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E eu já vi muitos pregadores, nós fomos para os tribunais, acabei ganhando, né? Grande coisa, ganhou de um lado e perdeu de outro. Eu vi um pastor aqui, entrar nos tribunais para pegar a nossa parte lá, não sei o quê. Eu falei, ele ganhou de um lado e perdeu de outro. Simples assim, né? Então, meus amigos, meus irmãos, vamos tomar muito cuidado conosco. Por isso que a palavra de Deus exorta, vigia-te a ti mesmo. Você faz isso? Eu faço isso. Procuro fazer isso diariamente, porque é um perigo. A partir do momento que eu cruzo a minha porta, daqui a pouco eu vou para o trabalho. Estou fazendo esse vídeo. Eu vou para o trabalho. Quando eu cruzo essa porta, eu falei, Senhor, vou em campo minado, estou indo para a guerra. Alguma coisa pode acontecer para esses textos não ser cumpridos na minha vida e eu desagradar ao meu Deus. E que Deus possa iluminar a tua mente também. E que o Espírito Santo possa abrir a tua mente para você entender o que está sendo falado. Em nome de Jesus. Amém.